E na verdade, irmãos, eu estou aqui diante de um Barnabé de carne e osso do século 21. Bispo Abner, quem o conhece, quem é ovelha dele, só olhar os capítulos desse livro aí, você vai identificar com ele aqui. Um Barnabé. Barnabé nos nossos dias atuais. Então, nós temos o texto que está aí, capítulo 4. Hoje nós vamos observar o perfil de Barnabé por um outro ângulo, como uma pessoa que descobre talentos. Atos capítulo 11, verso 25 a 26 diz: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Barnabé, um homem insistente na procura de talentos, porque essa é a segunda vez que Barnabé vai atrás de Paulo e procura Paulo e apoia Paulo. Já tinha acontecido lá no capítulo 9 também, quando Paulo era extremamente desconhecido. Mas daqui a pouco a gente lê sobre esse texto também. Então Barnabé, quem era Barnabé? Um descobridor de talentos, um homem que tem identidade, né? Barnabé, seu nome foi dado pelos apóstolos. Seu nome primeiro era José, e quando ele é apresentado a primeira vez na Bíblia, no livro de Atos, ele aparece como um homem desapegado às coisas dessa terra e apegado de todo o coração à obra de Deus. Doutor Paulo, muito obrigado, palestrante do mundo inteiro, e nos dá a honra de estar aqui nos ouvindo. É uma honra para mim, viu? Muito obrigado. E então Barnabé recebe o nome após uma atitude dele. Quando apresenta ele a primeira vez na Bíblia, surge como um homem que foi trazer uma grande oferta, entregar o que ele tinha aos pés dos apóstolos. E ali a atitude dele conquistou a igreja, conquistou o coração dos apóstolos, e deram o nome dele, que antes era José, de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Por quê? Porque com aquela contribuição dele, que a igreja estava levantando, ia consolar muita gente necessitada. Então por isso, filho da consolação. Ele era um helenista de Chipre. Chipre é uma ilha ali no Mediterrâneo, no sul da Turquia. Que é um helenista? Helenista era um judeu que não morava, que não vivia a cultura judaica em Jerusalém, na Palestina. O helenista era aquele judeu que morava em outras terras pertencendo ao Império Romano. O que é isso? É porque tinha a cultura grega. Quem espalhou essa cultura grega foi Alexandre o Grande, que ele era macedônico. Seu império ficou conhecido como Império Grego, mas ele era apaixonado pela Grécia, pela cultura grega, pela filosofia grega. Tanto é que o seu tutor, o seu professor, o seu orientador foi Aristóteles, que era um grego, filósofo, e com isso se espalhou a cultura grega. E quando Roma abocanhou o império, manteve essa cultura. Então ele era helenista, não era um homem ali da Judéia, era um levita também, né? Era da descendência aí dos levitas. E na minha introdução, que é na página 2 aí, diz: o líder só cresce se viver em unidade. Nosso capítulo nesse livro, ele começa tratando, antes de entrar no ponto básico e do tema mesmo, que é o
descobridor de talentos, o capítulo dá uma introdução, o autor, que é o bispo Abner, que o líder só cresce se viver em unidade, em submissão. Não existe líder que não é submisso. O líder, ele é uma pessoa já com sentimento de submissão, e por isso que ele se transforma num líder. Paulo era submisso. Eu já vi um grande pregador pregando, dizendo que o apóstolo Paulo não deu satisfação, ficaram com inveja dele ali, os apóstolos, e ele não deu satisfação. Deus tinha chamado ele, e ele sumiu, e Deus, o compromisso dele era com Deus, e ele foi fazer a obra de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Paulo, ele era unido à igreja de Jerusalém. Paulo, ele estava debaixo da liderança. E o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 9, nos dá isso. Mas antes de eu fazer essa citação, quero dizer o seguinte: que Paulo, ele era perseguido pelos falsos profetas nas igrejas, como os Coríntios, e todas as igrejas onde ele fundou, lá na Galácia, entre os Efésios, lá em Filipe, todas elas, as acusações principais que os falsos profetas tinham contra Paulo nas igrejas era o seguinte: esse homem não é apóstolo de Deus, porque ele só vive debaixo de sofrimento, é naufrágio, é apedrejado. Então esse era um dos argumentos que Paulo não era chamado por Deus, não era apóstolo, que os falsos profetas usavam. Outro argumento era que Paulo não era submisso aos líderes de Jerusalém. Não, esse homem aí é um homem independente, ele não... Aí Paulo diz: não, senhor, eu sou submisso aos que são colunas da igreja. Ele chama eles de coluna da igreja. Lá em Gálatas, que é uma dessas brigas que Paulo está tendo com os falsos profetas, e ele escrevendo a carta aos Gálatas, ele diz: não, senhor, eu estou debaixo da ordem das colunas da igreja. E as colunas da igreja ele considerava que era Cefas, que é Pedro, Tiago, não o irmão de João, mas Tiago, o irmão de Jesus, e o próprio apóstolo João. Então Paulo, por mais que Deus o chamou para trabalhar entre os gentios, ele era submisso. Então Paulo vivia em unidade. Então eu estou dando aqui um exemplo de unidade. Unidade é ter submissão. Sem submissão não há unidade, né? A Bíblia diz que cada um tem o outro como maior do que a si mesmo. Para se ter uma unidade tem que ter submissão um do outro. Um entende que o outro é maior do que ele. E essa unidade, o bispo Abner, no seu livro, nos dá o exemplo aí da Durepox. Está aí, o Durepox são duas massas com duas cores. Uma sozinha não funciona, elas têm que se misturar. E quando elas misturam, você não sabe quem é quem ali, mas aí que vira o produto fortalecido para o trabalho. Então o exemplo é simples e pedagógico, é facinho de entender. Quem é que não conhece, nunca ouviu falar de Durepox, né? Essas duas massas aí que se unindo se transformam numa força de trabalho. Então não há unidade se não houver submissão, irmãos. Por isso que eu citei o exemplo de Paulo. Paulo nunca foi um obreiro, teve um ministério independente. Não, Paulo estava submisso às colunas da igreja, que eram Cefas, Tiago e João. Eu não sei se você conhece essa frase: ilha não vira continente. Vocês sabem quem é o autor dessa frase? Está aí, ó. Bispo Primaz Manuel Ferreira. Desde novinho eu ouço essa frase do bispo Primaz
nas nossas convenções. Ilha não vira continente. Quem se isola, diz o livro de Provérbios, procura os seus próprios benefícios. Uma vez lá em Carapicuíba, um irmão, que eu sempre gostei muito dele, ele era assim um nordestino, muito engraçado. Aí ele sumia. Aí eu andando na igreja assim, no culto, eu achei, ele estava lá no último banco. Aí eu falei, rapaz, mas você some? Ele falou, pastor, já dizia Provérbios, quem se isola busca o seu próprio interesse. E é verdade, quando a pessoa se isola de todo mundo, né, é perigoso. Então, antes de entrar aí, só rapidamente, um pouco sobre liderança, que o livro também está tratando. O líder, em primeiro lugar, deve liderar a si mesmo. Barnabé era um homem desprendido, um homem que chega aos pés dos apóstolos e faz um depósito das suas riquezas, dos seus bens aos pés dos apóstolos, para a igreja. É um homem desprendido, é um homem que liderava a si mesmo. Então quer dizer que o ego, a arrogância, a soberba, o apego às coisas materiais, Barnabé tinha controle sobre isso. Então o líder, em primeiro lugar, ele deve liderar a si mesmo. Por que a gente vê muitos escândalos nas igrejas? São líderes que não lideram a si mesmo, não lideram o seu caráter, não lidera a sua comunhão com Deus, não lidera a sua relação com Deus, não lidera a sua vida junto com o próximo. Então, antes de sermos líderes, temos que ter uma atitude de liderarmos a nós mesmos. A partir daí, podemos pensar em colocarmos à disposição de Deus e da igreja e dos nossos líderes para liderar. É claro que isso é uma aprendizagem diária. Isso é uma aprendizagem diária. Você liderar a si mesmo é uma aprendizagem diária. Até porque o nosso caráter, ele tem defeitos em áreas diferentes. Tem gente que não pode ver um dinheiro em cima de uma mesa que ele esconde aquele dinheiro. Tem gente que não pode ver uma pessoa do sexo oposto que se entrega àquilo. Tem gente que não aguenta ficar sem fazer fofoca. Mas às vezes tem gente que ele não rouba, ele não cai em pecado de adultério, de prostituição, não usa droga, mas é um fofoqueiro, né? Às vezes não é um fofoqueiro, às vezes é uma pessoa que não mexe com o sexo oposto, uma pessoa séria nessa área, mas na área financeira ele não pode ver um dinheiro ali em cima de uma mesa que ele pega o dinheiro. Então, em liderarmos a nós mesmos, Barnabé era um homem crente, era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem quebrantado, era um homem que não era apegado às coisas desse mundo. Seu coração estava no céu, apesar de viver na terra, o seu coração estava na obra de Deus, o seu coração estava na igreja. E aí você começa a ver o DNA de um líder. Você começa a ver, a partir daí, Barnabé começar a se destacar. Ele não faz isso para se destacar, mas através da sua atitude sincera, ele começa a se destacar no meio dos apóstolos. E daqui a pouco, ele vai ser chamado também de apóstolo. Foi citado o nome dele como apóstolo. Não pode se dizer se isso era de forma oficial, mas ele foi citado junto com Paulo como apóstolo. Então, você vai enxergar esse DNA em Barnabé, de um líder. Barnabé tinha uma visão diferenciada. Ele enxergava o antes, o depois e aquilo que é maior. Às vezes eu vejo o bispo Abner tomar algumas decisões, eu fico pensando, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso? É que o líder está enxergando lá na frente. Está enxergando lá na frente. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido.
Então, Barnabé, ele enxergou alguém que ninguém via. Barnabé enxergou. Barnabé, ele conseguiu ver um fenômeno que estava ali sendo desprezado. Ele falou: não, senhor. Barnabé estava olhando lá na frente, falando: ali tem alguém que Deus pode usar de forma tremenda. Ele vê de forma maior. Todas as pessoas olham para alguém e despreza aquele alguém. O líder bate o olho e fala: esse presta para alguma coisa. Por isso que às vezes a gente vê o líder com uma pessoa, dando um apoio a uma pessoa, a gente não entende. Mas é por quê? Porque o líder está enxergando lá na frente. Ele não está se importando de ter que aguentar situações negativas com aquela pessoa, mas ele está disposto a desenvolver, a trabalhar. A gente olha daqui e fala assim: como é que tem paciência com essa pessoa? Como é que aguenta uma pessoa dessa? Mas o líder, ele está ali enxergando algo naquela pessoa que eu e você não enxergamos. Ele vê aquela pessoa de forma diferenciada, maior. Eu e você olhando e falando: aquilo não presta. Mas ele não, ele já olha e vê a chamada de Deus, um talento, vê um dom ali que eu e você não estamos vendo. O líder também, como Barnabé, ele enxerga o antes. Olha o que vai acontecer. Quando aconteceu aquele tsunami lá no Oriente, o maior da história registrada até hoje, uma menina que estava na praia, quando viu o mar recuar, saiu correndo e gritando: vem tsunami aí. Passou no meio da praia, o povo continuou lá, achou que ela era louca. Daqui a pouco veio aquela destruição total. Então, o líder tem a capacidade de enxergar antes uma tsunami que está vindo, que eu e você estamos daí descansando, estamos tranquilos, né? Então isso é o DNA do líder. Quando eu estou falando líder aqui, eu estou sempre referindo a Barnabé. Nós estamos trabalhando Barnabé. O líder deve tornar a vida das pessoas mais fácil. É o que Barnabé vai fazer com Paulo. É o que nós vamos ver no capítulo 9 também, né? Paulo foi para Jerusalém. Isso aqui é logo no capítulo que ele tinha acabado de se converter. Capítulo 9, verso 26 e 27. Eu trouxe aqui a Bíblia da linguagem de hoje, porque a leitura desses dois textos na linguagem de hoje fica bem simples e bem fácil. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Olha só, Saulo tinha acabado de converter. Nesse mesmo capítulo, Saulo tinha se convertido, oraram por ele, ele voltou a enxergar, ele foi para Jerusalém encontrar com os crentes e dizer: olha, agora eu não sou mais perseguidor, tive um encontro com Jesus. Só que ele foi para Jerusalém para encontrar com os seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditava que ele também era seguidor de Jesus. Aceitei Jesus como Salvador. Gente, isso aí é um perigo, isso é uma mentira, isso é um infiltrado. E ninguém acreditava, e ele não tinha ambiente na igreja, ele não tinha ambiente com os apóstolos. Então Barnabé, verso 27, veio ajudá-lo. Olha só, essa tradução é muito boa nesse sentido. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Saulo não podia entrar na igreja. Aqui você não vai entrar. Aí ele foi lá, ele enxergou alguma coisa que ninguém tinha enxergado em Saulo e disse: deixa ele entrar comigo. Como ele era uma pessoa de peso no meio da igreja, deixaram ele entrar, e ele foi lá e apresentou aos apóstolos e diz: olha, esse aqui é Saulo. E aí olha só o que ele diz, ó. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Ele pegou aquele homem que não podia estar dentro da igreja, no meio do povo de Deus, conduziu até a liderança da igreja, disse: olha,
esse aqui é um homem que teve uma conversão e uma visão de Jesus tremenda. E aí deixou Saulo na cara do gol, como diz o ditado popular aí, na frente dos apóstolos. Aí, agora conta aí a sua história. Quando ele contou a história, estava aberto o coração. Então, o líder deve tomar a vida fácil para as pessoas. Foi o que o Barnabé fez. Ele pegou aquele homem que não podia entrar naquele ambiente, não tinha acesso, fez um corredor para ele, fez um caminho com ele e pôs ele lá na frente dos líderes. Quantas pessoas, aqui já apresentaram outras pessoas para o bispo Abner, e dessa apresentação, essa pessoa virou um líder aí no nosso meio, está aí no meio dos irmãos trabalhando, pastoreando. Eu me lembro, estava lá em Goiânia, voltado comigo e com Deus mesmo. Eu não morava em Goiânia, morava no Tocantins. Ano de 95 eu terminei minha faculdade. Nesse período, faculdade de História, nesse período eu era professor de uma escolinha lá também. Aí eu juntava o dinheirinho, de 3 em 3 meses eu vinha fazer um curso aqui, naquela igreja lá na Ilha do Governador, na época do pastor Gesiel Gomes, tinha um curso de teologia ali. Aí 3 em 3 meses ia ali fazer o curso. Aí voltava, terminei o curso de bacharel de teologia, terminei o curso de história. Mas eu estava angustiado, decepcionado comigo mesmo, com os meus erros, com Deus, achando que Deus não tem nada comigo. Aí, a cidade mais próxima, eu estava sem dinheiro nenhum, desci para Goiânia. Era dezembro, fui lá, me apresentei numa escola, uma escola estadual chamada Bandeirantes. Eu não me lembro o nome da avenida não, mas era um colégio conhecido lá em Goiânia, um colégio estadual. Consegui uma vaga lá de professor contratado, que fazem lá, que estava faltando professor de história. Estava ali dando aula, e estava num período assim muito triste na minha vida. Para não ir na igreja de pessoas conhecidas, fui na igreja do pastor Gentil. Aí eu sentava lá no último banco. Eu não tinha nenhuma intimidade com o pastor Gentil, e eu ia de camiseta, para ele também não me chamar para pregar. Apesar que teve um dia que ele me viu lá, foi lá só domingo que vem pregar aqui. Eu falei, vem não. Aí vim até de camiseta de novo. Aí eu cheguei um dia da semana, eu cheguei da escola dando aula, fui almoçar para voltar à tarde. Chega lá o pastor Oswaldo Silva, meu tio, avô da Vitória, que ali está. Falou, sócio, nessa madrugada eu estava orando por você. Acho que ele era pastor em Porangatu. Eu estava orando por você essa madrugada e Deus me disse para você ir para o Rio de Janeiro ajudar, trabalhar do lado do bispo Abner e da bispa Marvi. Eu falei, não vou não. Vou não, porque eu estou desanimado com esse negócio de obra de Deus. Eu não dou certo para isso e tal. Aí passou uns dias, teve algumas situações e o Espírito Santo forçando. Eu vim. Cheguei aqui, o bispo Abner abriu todas as portas. Você vai pregar nas vigílias, você vai girar as congregações. Eu arranjei uma escola lá em Itaguaí, eu morava lá em Japuíba, e eu dava aula de segunda a quinta-feira, Escola Brasil, lá em Itaboraí, E quinta, sexta, sábado, domingo eu estava aqui. Saía lá de quinta de manhã, depois do almoço, terminava as aulas lá, e à noite já estava aqui numa igreja. Ficava aqui hospedado. Então quer dizer, alguém me pegou e disse, está aqui as portas abertas. O líder, ele facilita o caminho, Ele vai facilitando o caminho. Aí as pessoas procuram 3 coisas em um líder. Você pode me ajudar? Foi o que Paulo viu em Barnabé, um ajudador. Você se importa comigo? Foi o que Paulo sentiu em Barnabé. São 3 perguntas que, se você quer ser um líder, são 3 perguntas que as pessoas sempre vão fazer de você. Você pode me ajudar?
Um líder é para isso, é para ajudar os outros. Foi o que Barnabé fez com Paulo, ele foi lá ajudar. Você se importa comigo? É o que as pessoas vão perguntar sobre mim e você. Será que esse cara importa comigo? Será que esse pastor se importa comigo? Será que ele se importa comigo? E por último, as pessoas perguntam sobre um líder: será que eu posso confiar em você? Que aí fala sobre integridade. Um líder tem que transmitir confiança. Então Saulo viu essa firmeza, essa confiança, essa maturidade, essa seriedade em Barnabé. Porque Saulo também podia ter resistido. Não, eu não vou com esse homem aqui, sei lá quem que é esse. Mas todos esses requisitos, essas 3 perguntas que alguém faz de um líder, Barnabé preenchia. Você pode me ajudar? Triste quando um líder não pode ajudar. Então você que está aqui hoje sendo treinado para a liderança, você tem que saber que ser líder não é ser dono de ninguém, nem mandar. Eu sempre questiono isso. Na igreja a gente dá uma função para a pessoa se sente um semideus. Eu entendo isso. O líder é para ajudar. Barnabé foi lá ajudar Paulo. Você se importa comigo? Quer dizer, é sobre o seu coração de líder. Seu coração está ali disposto a socorrer, Será que eu posso confiar em você? O líder tem que ter integridade. E Barnabé transmitiu tudo isso, As maneiras de valorizar a pessoa como líder é valorizar a própria pessoa. Quais são as maneiras, pastor, de valorizar uma pessoa? É valorizar a pessoa. Ninguém valorizou Saulo, mas Barnabé foi lá e valorizou. Falou: espera aí, vem aqui. Ele poderia simplesmente ter trago Saulo para o culto. Irmãos, está aqui, vamos receber. Ele é servo de Deus agora. Eu tenho o testemunho dele. Ele aceitou Jesus, ele teve uma revelação. Ele fez mais do que isso. Ele colocou Saulo aos pés dos apóstolos. Já fez uma ligação de amizade. Aos apóstolos. Então é valorizar as pessoas. A referência disso é Jesus. Jesus valorizava a prostituta, valorizou a oferta da mulher mais pobre que estava na igreja, valorizou o ladrão na cruz. Ser líder é isso, é valorizar as pessoas. Por isso que a gente às vezes não entende o que uma liderança está tomando uma decisão, por que está valorizando tanto aquela pessoa. Eu e você não estamos vendo qualidade naquela pessoa, mas o bispo bateu o olho e fala. Aí lá na frente nós vamos entender isso. Esses dias eu falei para o bispo: bispo, eu não sei como é que o senhor viu alguma coisa naquele homem. O cara é fora de série. Aí ele só riu. Um pastor que está agora lá na Europa, uma bênção tremenda. Mas quem enxergou isso? É valorizar as pessoas. Se você não valorizar Jesus, como é que você vai valorizar as suas obras, aqueles que Ele criou? Tem que valorizar Jesus. Se você valoriza Jesus, aí você vai valorizar a sua criação, O líder vai caminhar, ele entende o que as pessoas valorizam, caminha devagar no meio do povo, ouça, aprenda e lidere. Está no meio das pessoas. Às vezes eu vejo aqui o bispo, nós estamos aqui reunidos, é um evento desse aqui, daqui a pouco eu vejo no Instagram, vejo no céu, está lá na Amazônia. Meu Deus do céu, o que é isso? Pegou fogo numa igreja lá no fim do mundo, saiu daqui, foi lá, voltou, fez uma campanha aqui, construiu a igreja lá. Caminhando, sentindo o cheiro,
sentindo, ouvindo, aprendendo, liderando. O líder sempre vai buscar estar melhorando, sempre crescendo, todos os dias. Nós nunca podemos descansar e dizer: poxa, cheguei ao topo. Sempre estamos buscando. De vez em quando o doutor Paulo, a gente está junto, ele fala: estou viajando para ir fazer um congresso, participar de um congresso. Eu fico pensando, mas a gente podia pensar, mas para quê? Se ele já é mestre nessa área dele, se ele já é o presidente nacional na área dele, mas está indo renovar, reciclar. Qual é o investimento que você tem feito em si mesmo para melhorar? Se você quer ser líder, um desses investimentos é isso aqui: você sair de casa todos os dias e estar aqui nesse congresso, uma semana aí, reciclando, renovando, buscando conhecimento, buscando aprendizagem. Nós temos que estar buscando aprendizagem diariamente, sempre crescendo. E aí, para que nós começarmos a terminarmos, agora entra especificamente no tema descobrindo quem tem talentos. Eu sempre gostei de dizer: descubra quem tem os peixes nas mãos. Naquela passagem lá no livro de João capítulo 6, verso 8 a 9, falaram: Jesus, olha, essa multidão aí, o povo está com fome, estamos há tantos dias sem comer, estamos longe da cidade, o que nós vamos fazer? Jesus disse: dai voz de comer, véio. É vocês que têm que providenciar comida. Esses discípulos ficaram tudo apavorados, e a Bíblia diz que André começou a caminhar no meio das pessoas e descobriu um garoto com peixe e pão nas mãos. O líder, ele tem que descobrir pessoas com talentos, descobrir quem tem o peixe e os pães nas mãos. Está chegando final de ano agora, muitos dirigentes estão orando a Deus, já até conversou com o bispo, faz trocas, às vezes a gente tem que fazer uma troca de departamentos, mas a gente tem que estar orando para ver quem que realmente na igreja tem os peixes e os pães nas mãos. A gente tem que ter cuidado para não ver talentos aonde não há talentos. A gente tem que saber realmente: não, esse aqui tem peixe e pão na mão. A gente não pode sair atrás de qualquer um, né? A gente tem que ter esse cuidado para não ver talentos aonde não há talentos. Ali não tem talento nenhum, não tem peixe nem pão nas mãos. Não, mas eu estou vendo. Não, aí não é. André foi lá e viu, falou: Jesus. Ele foi lá, dá voz de comer, saiu procurando. O que nós vamos fazer? Foi lá, viu uma criança, poucos peixinhos na mão, poucos pães nas mãos. Eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas ele trouxe para Jesus e disse: Senhor, está aqui, é o que nós temos. Era pouquinho, era impossível, mas ele achou alguém que tinha o pão e o peixe. Aí o milagre é com Jesus. O milagre é com Jesus. É verdade que muitas vezes na igreja, quem tem talentos não quer fazer. Eu me lembro, era o pastor presidente de uma igreja em São Paulo, e tinha uma pessoa de um potencial muito grande para ser o líder do departamento infantil, concurso, toda a especialização. E eu sempre convidava, ela não aceitava. Aí chegou o final do ano, eu convidei, não podia, não. Eu pus uma irmã que era enfermeira, não era da área de educação, mas essa irmã tinha sido criada na igreja, trabalhava com crianças desde a sua adolescência. Já era uma mulher com seus mais de 40 anos, com filhos, filhas. Ela não tinha capacitação no sentido de formação intelectual, pedagogia, pós-graduações, mestrado na área da educação, de pedagogia, como a outra irmã tinha. Mas ela tinha o talento que Deus deu para ela,
E o treinamento de criança, na adolescência, na juventude, ela sempre trabalhou no departamento infantil. Aí eu dei posse dessa irmã. Não era o meu sonho. O sonho era aquela outra irmã. Terminou o culto no domingo à noite, a irmã, que tinha formação para aquilo, me procurou. Pastor, mas a irmã é da enfermagem, como é que o senhor põe ela? Eu falei, mas vocês conhecem ela, ela é desde criança aí nessa área. A irmã não quis. Aí eu falei para ela, a senhora lembra daquele ditado? Quem não tem cão, caça com gato. E essa irmã desenvolveu um trabalho maravilhoso. Quando saí de lá, ela continuou na liderança. O pastor que foi para o meu lugar continuou trabalhando. E há muitos anos ela continuou lá na frente do trabalho. Barnabé descobre Paulo e apresenta aos apóstolos. Esse versículo, ele é tremendo. Saulo foi para Jerusalém. Lembre-se que esse capítulo é o capítulo da conversão. Então foi poucos dias após a sua conversão. Estou repetindo a leitura, né? E tentou, olha só, nessa tradução da NTLH. E Saulo tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Ele tentou, mas não conseguia. Porém, todos tinham medo dele. Quer dizer, todo mundo afastava. Gente, esse é um assassino, esse é o que matou Estevão. Isso estava muito vivo na cabeça dos crentes. Ele tinha matado Estevão. Ele que acompanhou a morte de Estevão. Alguns estudiosos até dizem, né, que Saulo se converteu com a oração de Estevão quando estava morrendo. Disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Saulo estava ali e ouviu essa oração, não é? Todos tinham medo dele. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé descobre Paulo. Depois, lá no capítulo 11, Paulo deu uma sumida, foi estudar, passou um período de estudos, estudando a palavra de Deus. Os estudiosos dizem que certamente Paulo estava fazendo os estudos do Antigo Testamento e fazendo a comparação com todos os fatos relacionados a Jesus. Barnabé descobre novamente esse homem, vai atrás dele, acha, qual é o texto que nós abrimos a aula hoje? Acha Saulo, agora já Paulo, e aí eles descem para Antioquia. Ali eles começam a ensinar a palavra de Deus como professores, profetas ali. E aí o Espírito Santo vem e diz: separa para mim Barnabé e Paulo, né? Separa esses dois. Lembre-se que o Espírito Santo fala primeiro Barnabé, porque Barnabé foi o que descobriu Paulo, antes Saulo. Então a Bíblia diz: o Espírito Santo disse: apartai para mim Barnabé e Paulo, o Saulo, né, antigo. Então é descobrirmos talentos. Hoje a meditação nossa aqui na palavra de Deus é isso, irmãos. Nós temos que ter o Espírito de Deus, a sensibilidade de Deus, para nós estarmos descobrindo talentos na igreja. E termos o cuidado, como eu disse, nessa época, é época de posses em departamento, e o diabo não deixa de trabalhar nessa época, porque às vezes ele não consegue desviar as pessoas, não consegue desviar o pastor, não consegue acabar com a igreja, mas ele pode fazer uma confusão. Qual é a confusão? Ele me dá uma miopia espiritual, aí eu pego uma pessoa que tem talento para reger a banda e ponho para ser líder dos jovens. Aí eu pego uma pessoa que tem talento para ser líder dos jovens e ponho para ser líder da CIB. Aí eu vou pondo funções tudo diferente. Quer dizer, ninguém desviou, ninguém foi para o mundo, ninguém pecou, mas estão
talentos em lugares errados. E aí o que acontece? A obra de Deus não cresce, o nome de Jesus não é glorificado, a igreja começa a minguar, porque cada departamento está com liderança, com pessoas que não é daquela área. Então Barnabé, ele descobre, ele vê em Paulo, ele vê em Saulo, ele fala: esse tem peixe e pão na mão, esse tem dom, esse tem talento, ninguém está vendo. Que isso, rapaz, você é um louco, esse homem acabou de matar Estevão, Estevão morreu por culpa desse homem, ele não fez nada para salvar Estevão, esse homem prendeu crentes, perseguiu meu parente. Irmão, ele teve um encontro com Jesus, ele é um novo homem, ele teve uma visão de Cristo, ele é uma nova pessoa. Espere aí que vocês vão ver. O Senhor chama eu e você para descobrirmos pessoas que têm talento para fazer a obra de Deus. Eu muitas vezes digo até no púlpito: se eu fosse Deus, eu não teria me escolhido como pastor. Aí eu remeto essa palavra para o bispo Abner, quando ele me tomou e falou: agora você vai ser presidente, você vai presidir Bangu, Angra dos Reis, agora você vai presidir Bangu. Está vendo algo que nem eu mesmo estou vendo. O Espírito de Deus que dê a mim e a você, você que é líder de escola dominical, você que é líder de departamento de jovens, de crianças, você que é pastor de congregações, você que é líder de departamento musical, que o Espírito Santo dê uma unção nos nossos olhos, como os olhos de Barnabé tinham uma visão diferenciada das pessoas. Ele conseguia enxergar em pessoas aquilo que a igreja não via, mas ele viu. E nós temos que desenvolver isso, desenvolver orando. A Bíblia diz que há o discernimento de espíritos, né? Nós temos que ter o dom de discernir. É aos pés do nosso líder aprendendo. Se você quer saber se você tem uma vocação para liderança, se você quer saber se você tem chamada para trabalhar na obra de Deus, faça um teste com você mesmo. Você gosta de ficar perto do seu líder? Se você não gosta, você não tem chamada, você não tem vocação. Quem tem vocação para liderança, quem tem vocação para o ministério, gosta de estar aos pés, ao lado do seu líder. Isso é na empresa, aonde for, ele gosta de estar lá perto. Os outros de longe vão dizer: esse é um puxa-saco, esse é um puxa-saco aí, ó, do pastor da congregação, esse é um puxa-saco do gerente da empresa, esse é um puxa-saco do nosso presidente, esse é um puxa-saco do pastor sócio lá em Bangu. Os outros vão ver isso, mas quem tem a vocação, ele vai para perto do líder. E é mais inteligente ainda, porque esses que ficam dizendo: ah, fulano é puxa-saco, sabe para onde eles vão? Eles vão buscar fonte em árvore seca. Você acha eles sempre debaixo de árvore seca. Irmãos, quem foi chamado para ser liderança, ele tem visão de quem é árvore grande e que tem fruto. Você vai ficar perto aqui de um líder como o bispo Abner, ou vai ficar perto de uma árvore seca por aí, que não tem nada para oferecer? Não é questão de carnalidade e interesse, não, é questão de espiritualidade, de visão espiritual. Josué virou Josué porque estava ali carregando as pedras para Moisés. Eliseu virou Eliseu porque lavava as mãos de Elias.
Paulo virou Paulo porque ficou ali aos pés, ali, aprendendo com Barnabé, orientado por Barnabé. Interessante que Moisés fez Josué, mas Josué não fez ninguém. Elias fez Eliseu. Eliseu infelizmente ficou a vida inteira enrolado com aquele Geazi. O troço era tão enrolado que no final ainda terminou leproso. Quer dizer, faltou uma visão ali, de liderança. Que o Espírito Santo unja os meus olhos, unja os seus, para nós estarmos enxergando talentos. Aperfeiçoe isso orando a Deus, meditando sempre na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos iluminar. O salmista já diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que vai clarear nossa mente? Como é que a minha mente e a sua vai virar a mente de Cristo? Se meditarmos na palavra de Cristo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você tem lido a Bíblia por ano? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Leia biografias. Leia biografias. Leia biografias de lideranças. Tá aí, eu coloquei aí, ó. Biografia do bispo Manuel Ferreira, que é uma autobiografia. Ninguém escreveu para ele. É uma autobiografia. Biografias de Billy Graham, um homem que viveu no meio da Babilônia, não tem um escândalo até hoje, a gente não vê falar nada dele. Inclusive ele, no seu livro de autobiografia, ele conta uma história. Ele foi convidado pelo presidente da República para uma oração lá no Salão Oval. Foi a primeira vez que ele foi à Casa Branca. Tá, o nome do presidente está aqui na minha mente, mas não sai aqui. Não, lá atrás, lá na década de 50. Não, foi na década de 50. Aí, quando ele saiu da oração, o presidente também tinha pedido uma orientação espiritual. Quando ele saiu, ele tinha convocado a imprensa para estar na porta da Casa Branca, para ele dar uma entrevista. Aí ele tirou uma foto, tem a foto dele nesse livro, de joelho com a Bíblia para cima, como uma grande conquista. Aí o presidente ligou para ele e disse: meu filho, eu te chamei aqui em secreto para você vir aqui conversar comigo. Você chama a imprensa aí na frente, tira foto. Mas ele foi tão humilde que colocou essa falha, esse erro dele na sua autobiografia. Então a gente lê biografia de grandes líderes, nós vamos aprender muito. Por quê? Porque eles vão colocar o momento de fraqueza deles, as falhas, né? Biografias de grandes empresários, de esportistas, de políticos. Ninguém cresce da noite para o dia. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Jô Soares entrevistando Leonardo e eram dois cantores lá de Goiás, Leandro e Leonardo. Aí falaram: como é que vocês ficaram famosos da noite para o dia? Conta isso para nós. Eles falaram: olha, levamos 20 anos para ficar famosos da noite para o dia. Leia livros de liderança. Aí, ó, eu coloquei 3 exemplos, mas do Bispo Abner. Leia os livros de liderança do Bispo Abner. Você já leu aquele livro de Davi? O Bispo Abner escreveu um livro espetacular, espetacular. Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu acho que é o livro que eu mais li. Eu li ele umas 4 vezes. Como fazer amigos e influenciar pessoas.
Você nunca vai ser um líder se não souber relacionar com pessoas, se não tiver relacionamento, não souber ter relação com as pessoas, né? Esse talvez seja o primeiro livro sobre autoestima, liderança, assim, de explosão no início do século XX. Os livros do Bispo Abel, eu coloquei aí. Livros de John Maxwell sobre liderança. Leia, 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 porque aí você vai adquirir uma visão. Leia a palavra de Deus, leia livros, faça curso, participe de seminários, esteja aos pés, do lado do seu líder, porque do lado dos nossos líderes nós vamos aprender. Por que eu sei fazer reunião hoje de obreiros? Porque a gente sempre esteve aqui do lado dos líderes aprendendo como é que eles fazem as reuniões. Não leia bons livros, viu? Isso aqui eu aprendi com um professor de Pindamonhangaba, professor de metodologia científica chamado professor Cláudio, doutor na área de filosofia. Acho que ele foi professor do senhor também, não foi, bispo? Professor Cláudio, lá em Pindamonhangaba. Cláudio Rogério, é isso mesmo. Ele dizia na sala de aula: não leia bons livros, nós não temos tempo para isso, a vida é muito curta. Aproveite para ler os livros excelentes. Então, coma aí os livros abençoados, como esse aqui, que eu estou levando lá para Bangu para enriquecer o nosso povo, em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando o nosso líder, bispo Adner Ferreira, bispo Primaz, e a cada um de vocês, aos meus amigos aqui que são pastores, o meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Aleluia, amém, meus irmãos, coisa boa. Pastor Sóstene, isso aqui é apenas uma lembrança da sua participação aqui na nossa Escola Bíblica de Obreiros e Membros, a 12ª, foi? Muito bem, glória a Jesus.